resina, depois fazer toda essa sequência aqui em um dente, você vai levar quanto tempo? Ele leva um dia inteiro. Imagina a gente, que não tem... Ele já deve ter 40 anos de profissão e leva um dia inteiro para fazer isso. Então assim, dá para ser feito? Dá, mas você leva o dia todo. Ou, não sei, por exemplo, assim, como no Caglaura, que eu botei a foto aqui, que eu apliquei o ácido de canino a canino. Eu sei, por exemplo, vou fazer 10 facetas. Primeiro eu aplico o ácido de canino a canino, depois eu vou para a pré. Eu não aplico em todos os dentes ácidos. Eu faço primeiro, confecciono de canino a canino, depois que eu finalizei, dei um polimento para aí eu vou para a pré. Mas, por exemplo, nesse caso, eu estou de canino a canino. Eu vou e posso botar uma fita nos prés, para tipo isolar os prés, já que eu só vou fazer de canino a canino. Entende? Então eu posso fazer isso. Ou, por exemplo, eu só vou fechar o diastema. Só vou fazer 2 dentes. Então eu posso fazer isso nos laterais para isolar os dentes que eu não vou fazer. Aí, beleza. Mas se você não fazer esse negócio de um por um como ele faz, demora. Mas eu acho que porque o caso de Artex também, ele faz 4, aí as funcionárias dele fazem outros 4. É isso. Então assim, é uma realidade diferente da nossa. É diferente. Então assim, dá pra ser feito, mas eu acho meio complicado. Tem gente que já usa fita veda-rosca. Você corta um pedaço, você enfinca e puxa. Também dá pra fazer isso. Eu gosto de usar mais. Prefiro usar mais isso do que... Agora eu tô tentando. Rapaz, Mesmo assim, ele acho que não vai não coisa não. Eu tô achando que ela deixar isso aí em algum lugar muito abafado e não tá... Você pega, você sente que Você sente. Mas ó, aqui nesse seu, eu acho que o único lugar que tem um pouco de excesso é aqui canino, tá vendo? O que é que você tem que fazer? Tem que fazer um recorte, ó. Que ele não fique excesso. Essa rampinha aqui não pode ficar muito grande. Ele não pode fazer isso. Ele tem que estar quase que paralelo à superfície aqui. Por exemplo, aqui, ó. Você percebe que a cavidade aqui é muito grande. Então... Também começa 7, né? O meu ônibus é 10 mil. Você tira o excesso. Agora você quase não tem volume. Então você colocar, ele não vai ficar em excesso. O meu ainda 10 horas é 9 eu acho que você é de 9 para, aí vai no hotel. Agora... Eu também acho. Só que eu vou ter que... Olha Eu já vi umas coisas, aqui, tá vendo? Mais próximo da não sei. Só que o negócio é eu finalizar o check-in 6 horas da manhã. O outro é 24 horas. Ah, é verdade. Mas tu vai voltar lá pra fazer o quê? É Se o ônibus é 10 e 2. isso também, né? Pode ser. Só tava perdendo tempo. É verdade. É mais fácil, porque você não pode correr o risco de perder o ônibus, só vai pegar. Tá um pouquinho, À dá pra noite. tirar mais. Eu acho que na noite, acho que é toda a tarde, mas só chega à noite. A espessura dentro tá Eu não lembro fininha. esses horários. Tinha hora que ela Aqui sabia é pra aula muita assim coisa, a antes. espessura tá fininha. Pode estar muito espesso. Ele Porque a acha que chance pega de você pra... colocar em excesso Eu é não, grande. Tá? O que você pode cortar? Você pode tirar esse excesso aqui, entendeu? Ela ia pra Itabela ainda. Porque na hora que você levar na boca do paciente, o paciente não tem esse vácuo aqui. Ele tem um céu da boca aqui. Então você vai ter que cortar isso aqui, ó. Mas só isso. Não precisa você tirar muito em excesso. Deixa eu ver o seu. Então vamos ver aí. Tá vendo que aqui a cavidade é muito grande. Então eu tenho que tirar isso aqui de forma que fique raso. Ó, você percebe que agora ele começou a ficar rasinho. Ele não tem uma curvatura muito grande. Ó, observa aqui, né? Olha a espessura disso aqui. Tá bem fininho.
Agora, aqui a pontinha já está bem maior. Aqui o canino também tem que tirar um pouquinho mais. Porque se ele deixar um pouco de volume, ele faz isso. E se você deixar em excesso, a concha de platina ela fica tipo uma concha, assim, uma curvatura. Mas é basicamente isso. Aí outra coisa é tirar, porque no modelo geralmente isso aqui é vazado. Então você tem que cortar aqui esse excessozinho. Deixar só essa parte. Se na hora de encaixar, ele não vai encaixar direito. Beleza? Deixa eu ver. Aqui outra coisa, tá? O que a gente tem que entender é que a gente precisa dividir o dente em terços. Terços incisais, terço médio e terço cervical. O que eu quero dizer com isso? Cada porção dessa vai ter uma curvatura. Terço médio, ele é mais plano. Terço incisal, ele vai ser mais palatinizado. E terço cervical, ele vai ser mais angulado. Ou seja, o dente ele tem essa curvatura aqui no meio reto, na cervical mais virada, na cervical, e a incisal mais palatinizada. Então, na hora de fazer o acabamento, tem uma foto mais bem ilustrada. Vocês vão ter essa noção. Outra coisa é, o risco que eu faço aqui, tá vendo? Quando você faz um risco aqui, você bota o lápis aqui e delimita a interproximal, você consegue ver com mais nitidez se um dente está mais largo que o outro. Então você consegue, até para você medir com um compasso de ponta seca, quando a linha está delimitada, você consegue pegar o compasso de ponta seca e medir e ver se está correto. Até a curvatura, esse dente está mais curvado do que o outro, então, eu quero deixar os dois mais curvados, então eu vou pegar esse que está mais reto e vou inclinar. Outra coisa é, observa que eu passo uma linha aqui na cervical, fazendo tipo um U. O que é isso? Na região cervical, essa região, ela é arredondada. Você tem que passar uma broquinha arredondando. A aresta chega nesse local, ela suaviza. Ela não fica, aqui ela está bem delimitada. Chega aqui, ela suaviza. Porque você vai precisar passar uma broquinha para tirar um pouco dessa quina aqui, nesse local. Então você vai tirar o excesso na cervical fazendo um vai e vem com a broquinha e tirando esse volume. Aqui as bordas aqui, né, interproximais, são arredondadas. Aqui já é um ângulo mais vivo, ela já é mais viva na interproximal, mais desse médio para incisal. Beleza? O que são esses riscos aqui? Como eu falei, o dente tem lóbulos, que é concentrações maiores de esmalte e dentina. Aqui a gente tem um lóbulo maior aqui, um lóbulo maior aqui no meio e outro lóbulo maior aqui na outra interproximal. Então eu faço um risco como se fosse um triângulo em um lado, um triângulo no outro. Por quê? Eu vou desgastar onde está esse lugar vermelho. Vou desgastando. Que na hora que eu desgastar um pouco, lógico que suavemente, né? Na hora que eu tirar um pouco de excesso aqui, no meio vai ficar um pouco mais volumoso e nas interproximais também. Então vai criar aquele efeito, criando os lóbulos nessa região, tá? Deixa eu ver, remoção de excesso. A questão de remoção de excesso cervicais. Qual você faz isso aí? Se o excesso for muito grande, você tem que utilizar uma diamantada bem fininha. E aí, quando estiver próximo de finalizar em zero, você pode utilizar aquela bucha laminada, tá? Quando você vai fazer, tá perguntando aqui, daqui, isso aqui? Velho, quando eu vou fazer, eu gosto de utilizar uma bucha laminada FF, aquela do cabo no vermelho, sabe? Que tem uma haste vermelha assim, ó, um risco vermelho. F, na verdade, a FF é amarelo. A F. Tem gente que utiliza como é que chama? A multilaminada. Eu acho que a multilaminada tira muito pouco resina, então a de lá tira um pouquinho mais. Mas tem que ter cuidado. Mas eu gosto de fazer ela e depois que eu faço, o que é que eu venho? Eu venho com essa pontazinha e vou fazendo da mesma forma como eu fiz com a broca, fazendo ela. Por quê? Porque se você passar a broquinha, ela fica tipo meio áspera naquele local. Quando você vem aqui, você vai tipo pegando aquele suco ali que você fez e suavizando aquela linha, deixando liso.
ela vai manter aquela curvatura, mas deixando liso naquele local. Então eu passo ela e depois passo de cá, para suavizar. No caso, acho que tanto faz, mas com água ou sem água? Tem que usar um pouco de água, não precisa você botar em excesso, tá? Geralmente eu não boto o meu contraângulo com água, porque atrapalha um pouco, mas também você não pode colocar também, deixar sem água, porque esquenta o dente do paciente. Então, coloca aqui, pega a sua auxiliar, você mesmo joga um pouquinho de água, assim, deixa um pouquinho úmido, vai passando, porque senão pode esquentar. Mas também água em excesso atrapalha o contato da borracha com o dente e impede um pouco a questão do polimento. Mas também muita falta de água acaba esquentando o dente. Acompanhamento e manutenção. 6 em 6 meses é o período correto para o paciente retornar e fazer um repolimento. Quando ele retornar para fazer repolimento, você não vai fazer essa sequência. Você só vai utilizar a extra fina, só para realçar o brilho, porque as outras desgastam, daqui só realça o brilho. Então é passar ela, a epitex entre um dente e outro, ou essa fininha entre um dente e outro dente interproximal. Pode utilizar a partir daí uma parte diamantada com a daqui, porque a pelo de cabra ela consegue penetrar melhor. Então você pode fazer, mas sempre de forma suave, um feltro, nada dessas brocas mais grossas, tá? Para não desgastar, porque senão a face do paciente vai durar menos. Você desgasta muito ela. Você usa muita broca, borracha grossa na manutenção, vai embora. O que eu falei da questão do disco, tá? Observa que aqui ele tem que ter essa curvatura. Observa que o disco aqui ele vai encaixar nessa direção. Ele vai fazer o desgaste assim. No terço médio ele é reto. Chega aqui no terço incisal, você vai inclinar ele um pouco para a palatina e aí criar aquela curvatura do dente. Outra coisa que eu falei é da questão dos lóbulos. Ó. Você observa que no centro ele tem um lóbulo maior e nas interproximais ele tem 2 lóbulos, que aí você concentra 2 porções. Então, para gerar isso, você faz um desgastezinho aqui, um desgastezinho cá. Por isso que você faz o triângulo, risca o triângulo aqui para delimitar e fazer essa marcação. Outra coisa é as interproximais. Galera, isso não é via de regra. Cada dente tem seu dente, cada paciente tem seu formato. Mas um padrão médio é que o central, a interproximal, a aresta interproximal na mesial, ela seja mais reta. Principalmente aqui, na linha média, ele é mais reto. Chega aqui na distal, ela já começa a ter uma curvatura um pouco maior. Ela não pode ser muito reta, senão fica mentex, quadradão. Distal tem que ser levemente arredondada e na mesial ela tem que ser mais reta, para não ficar no mentex. Lateral, as 2 bordas são um pouco arredondadas. Ela não é reta, as interproximais. Ela já é um pouco mais curvada. Eu delimito no acabamento? Assim, durante a aplicação você já pode iniciar. Só que se você ficar muito tempo ali, acaba dando mais trabalho. É melhor você refinar isso no acabamento. Você pode já iniciar aquele acabamento, entendeu? Na espátula. Colocou, eu senti que está pouca resina aqui. Você pega a espátula, vai espatulando e jogando para o lado, larguecendo, deixando ela mais reta. Então você consegue fazer isso dando um pré-acabamento com a espátula. Depois você volta. Outra coisa é o canino. O canino sempre vai ter uma linha central aqui no meio, onde a distal ela vai ser, você vai ter que fazer uma curvatura ou com a broca ou com o disco virado para a distal e depois virado para a mesial, porque ele precisa fazer essa curvatura, ele precisa fazer isso. Então você vai fazer a broca ou o disco aqui e depois inclinado para a mesial, então criando aquela curvatura. Diferente central e lateral, o terço médio dele é plano. Aqui é plano. O canino não. O canino ele é arredondado. Beleza? E aí você consegue.
Tem dentes que tem uma leve trinca aqui, tem gente que gosta de fazer. De vez em quando eu faço, mas eu só faço isso geralmente em mulheres, que eu quero fazer um dente mais delicado, tudo, algumas trincas. E em relação a isso, ó, central ele tem que ser levemente maior que lateral. Ele não pode também ser muito pequeno, mas também não pode ser do mesmo tamanho, tem que ser levemente maior. Canino, ou ele é um pouco maior ou ele é do tamanho do central, beleza? Aqui foi uma foto que eu fiz do paciente no momento de acabamento. Observe que eu passo a broca aqui, eu faço delimitação e aqui eu faço o risco para criar delimitar os lóbulos, né? Nesse local. Aí, como eu falei, o que são as periquimáceas? São esses pequenos arranhões que a gente tem no dente. Isso, geralmente, eu só faço quando eu já passei pelas brocas, as borrachas iniciais. Quando eu estou indo para a borracha final, a espiral final de brilho, eu faço ela. Porque se eu fizer ela, depois que for passar ainda as borrachas iniciais mais grossas, vai sair. Então, eu faço as borrachas mais grossas, né, para estiver bem mais lisinho, que eu for fazer o polimento final com a borracha mais fina, aí eu faço aqueles desenhos. Aqui, foi como eu falei, ó, eu faço geralmente esse desenho. Eu gosto de utilizar o grafite vermelho e azul, porque não mancha. O lápis normal às vezes mancha, entendeu? Então você vai fazer o triângulo, fazer um leve desgaste. Você não faz assim, ó. Você vai fazer assim. E aí fazendo, porque ele vai fazer isso, a curvatura. Ele não vai passar lá. Se você fizer isso e subir, ele vai fazer uma linha. Então você precisa suavizar isso aqui, ó. E depois passar uma borrachinha para suavizar, não ficar uma quina marcada, beleza? Outra coisa, são as ameias. O que são as ameias? São esses inícios das entradas aqui, nas incisais. Sempre a meia incisal, aqui dos dois centrais, a mediana, o ângulo sempre vai ser mais vivo, quase que 90 graus. Então é um ângulo mais vivo. Já na distal do central, já é um ângulo mais arredondado. É diferente. Se você deixa tudo quadrado, fica aquele dente mentex. Então, terço, a incisal, a parte mediana aqui, você vai ter um ângulo mais vivo. Já na distal, você vai ser mais aberto. Já no lateral, os dois vão ser levemente abertos. Tá? No canino ele vai ter essa ponta, então ele vai ser realmente bem mais aberto. Mas essa é a diferença do central para o lateral, que o lateral, a meia mesial é mais aberta. A de cá já é um ângulo mais de 90 graus. Beleza? Em relação a, como eu falei, ó, eu gosto, na hora que eu estou fazendo um canino, fazer o risco da ponta até a cervical. Porque da linha para cá eu vou usar o meu disco assim, e da linha para cá eu vou utilizar meu disco assim. Então eu vou criar aquela curvatura do canino. Olha a questão das periquimáceas que eu falei, ó. Eu vou fazendo isso de leve em todo o dente, ó. Mas é de leve, e nada de se utilizar brocas de alta granulação ou extra fina, ou, por exemplo, uma daquelas de pedra, esqueci como é que chama, mas parece uma pedrinha branca. Como é que geralmente eu faço? Se você estiver usando, por exemplo, uma broca daquela de chama, aí você vai usar a pontinha da chama e ir fazendo isso. Se você for usar a diamantada de arte longa, aquela comprida, o que é que você vai fazer? O dente está aqui, você vai passar a broca assim, ó, como se estivesse raspando o dente. Raspando mesmo assim, ó. Que ele vai tipo que arranhando, fazendo um leve arranhão. Suavemente, viu? Como eu falei, a questão das espirais. Tem algumas marcas que tem espirais grossa, média e fina. Tem outras que só tem grossa e fina. Essa aqui é da Eve.
Da Ultradente também é só grossa e fina. A daqui da 3M, se não me engano, da DH Pro também são 3. Mas que isso é basicamente a mesma coisa. Primeiro a de maior granulação, depois a outra. Quando tem dois ou tem duas, eu gosto de, antes da fina, usar a carbete de silício para poder tirar alguns excessos depois dela. Quando já tem 3, eu não uso ela, porque já praticamente já foi quase toda. Aí, como eu falei, ó, essa de granulação alta, ela desgasta muito. Então você só vai utilizar para tirar excesso se tiver muito excesso. Se for pouco, você utiliza a de haste vermelha, que ela desgasta menos. Aí quando você tiver tirado todo aquele excesso, estiver quase finalizando, você vem com a multilaminada e finaliza em 0. Essas aqui são o que eu falei, as interproximais, são as esperais fininhas. A daqui é da Cosmident, é tipo um cone assim. Também é legal, dá para ser utilizado também. Bem que essa da Cosmident é ruim de comprar, às vezes não tem, demora. O ruim disso é essa, mas é bom também. Como eu falei, polimento final, se vai usar pasta, você utiliza com a pelo de cabra. Sempre você coloca a pasta e molha um pouquinho ela tem que estar um pouquinho molhada. Você não bota ela seca. Molha um pouquinho, umedece e aplica ela. Principalmente na interproximal, que ela é boa, para fazer um polimento interproximal melhor. Depois você lava, tira o excesso e aí passa o feltro, já seco. O feltro não é molhado, é seco. E sem pasta, senão encharca esse feltro todo aqui. Beleza? Finalizamos. Eu acho que aí, superficialmente, é isso. Agora vai ser na prática a gente lá e tirando dúvidas. Liga pra mim a luz, por favor. Eu acho que aí agora é vocês tirando dúvidas. Eu tô aqui disponível, se quiser